Tete a Tete com Olavo Sampaio. Oferecimento De Paula Estofados, Loja da Fábrica, na Coab e no Renascença. Tudo em até 12 vezes sem juros e com 1 ano de garantia. Olá, estamos começando agora mais um episódio do nosso podcast Tete a Tete. Já ouviu falar? Espero que sim. E se não ouviu falar, tá vendo agora. A gente fala sobre assuntos interessantes, traz personalidades, conteúdo inteligente para você aí do outro lado. Sempre algo que acrescenta. Essa é a nossa proposta. E aqui você também pode sugerir assuntos. Só você colocar aqui nos comentários quem de repente você quer que a gente traga aqui no nosso podcast. E, claro, esperar episódios novos todas as terças e quintas-feiras a partir das 20 horas, 8 horas da noite. A gente está divulgando aqui o nosso episódio inédito na nossa plataforma, no nosso canal no YouTube. Aliás, você já se inscreveu? Se não, vai lá onde tem o inscrito, clica, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, já agradecendo a audiência e todo o carinho de vocês aí que estão acompanhando o nosso trabalho. Hoje o nosso Tete a Tete vai tratar sobre educação. Uma instituição aqui de São Luís com mais de 60 anos recebeu uma certificação internacional. A gente vai entender o que isso significa e como são os passos para melhorar, para dar mais visibilidade, para melhorar a questão de ensinar, de levar conhecimento a crianças, jovens, adolescentes. E a gente, para falar sobre isso, está recebendo aqui a Patrícia Cavalcante, que vai falar sobre a certificação do Colégio Dom Bosco, para a gente entender o que significa isso e também conhecer um pouco mais da instituição. Desde já agradeço a presença, a participação aqui no nosso podcast, para a gente falar sobre educação e especialmente sobre o Dom Bosco. Oi, Olavo, tudo bem? Agradeço por estar participando aqui, por você estar nos recebendo, para a gente falar um pouquinho do que isso traz para a escola, do que isso representa e de quão grandioso é esse reconhecimento. Você que é coordenadora de internacionalização, né? Então o Dom Bosco ganha essa certificação que, para a gente falar para você do outro lado, entender direitinho, é IB, falei certo, né? Certíssimo. IB World School. O que significa isso? Bom, o IB World School é um título que as escolas recebem, né, quando elas implementam algum de seus programas com sucesso. Uhum. No nosso caso, nós implementamos o Primary Years Program para crianças de 3 a 12 anos. Né? O IB, na verdade, International Baccalaureate, ou Bacharelado Internacional, ele é um líder global em educação, né? E aí que capacita jovens do mundo inteiro em idade escolar a assumir responsabilidade pelo seu aprendizado e os ajudam a desenvolver habilidades, né, para fazer a diferença nesse mundo aí que está em constante mudança. Que legal. E essa certificação para a gente, o que ela traz? Ela traz um reconhecimento da nossa proposta pedagógica, né? Uma valorização da nossa excelência acadêmica, da formação integral do indivíduo, da preparação para os alunos, da preparação dos nossos alunos para esse mundo aí tão globalizado. A gente vê que a instituição não é nova, são mais de 60 anos. E essa certificação coroa exatamente essa maturidade, né? Porque quando a gente fala de educação, de Dom Bosco, a gente fala de tradição aqui em São Luís, né? É educacional. Exatamente. O Dom Bosco tem aí mais de 65 anos de fazendo uma educação de qualidade, né? Vem buscando sempre o que há de melhor, viajando, conhecendo novidades na área educacional, trazendo o que há de melhor. E a gente queria algo que colocasse o Dom Bosco no mundo, né? Não só trouxesse, mas levasse o que a gente faz para que o mundo visse o quão a gente leva a sério a educação, o quanto a gente transforma os nossos alunos e a nossa comunidade escolar. Que certificação é essa? Assim, ela é buscada? Vocês entram num processo seletivo? Aonde? Como foi ali esse processo para obter essa certificação, Patrícia? Olha, Lavo, ser uma IB World School não é fácil, né? Mas quando a gente pesquisou, a gente viu ali o que era o IB, o que era esse International Baccalaureate, o que isso significa. A gente viu que tinham missões, o Dom Bosco
e o IB tem missões muito parecidas, muito alinhadas, então essa sinergia era muito grande, né? A gente busca, o Colégio Dom Bosco busca impactar o mundo desenvolvendo pessoas, né? Então a gente visa aí educar crianças e adolescentes para serem academicamente competentes, mas não só isso, né? Para prepará-los aí para serem inovadores, capazes de contribuir para um mundo melhor e valorizar o outro. Em contrapartida, o IB também tem em sua missão o desenvolvimento de jovens, né, investigadores, informados, solidários, que ajudam também a construir um mundo melhor através da compreensão e do respeito intercultural. Então, isso casou muito bem. Quando a gente entendeu que essa proposta casava, que a gente tinha sinergia e que o IB é um líder global em educação mundial, aí a gente vê muitos líderes globais formados em escola IB, a gente resolveu buscar isso, trazer isso, esse reconhecimento internacional do que a gente faz mesmo, para que a gente pudesse ter mais conexões com outras escolas, com outras pessoas. E aí a gente passou por várias fases, né? Nós entramos aí em busca dessa certificação, nós passamos por várias fases. Nós tivemos a fase de consideração, que é um processo rigorosíssimo, né, a depender do programa que você está implementando na escola. Nós passamos pela fase de consideração, depois da fase de consideração em que a gente teve que buscar conhecimento, estudar, fazer workshop, não só eu como coordenadora, mas a direção da escola, a Raíssa Murá, como nossa diretora, também teve que fazer isso. A gente teve que depois estender isso a todos os colaboradores, aí a gente passa por uma fase de autorização, em que a gente é acompanhado por um consultor designado por eles. No nosso caso, era um mexicano que morava nos Estados Unidos e que é diretor de uma escola internacional francesa e nos orientou durante esse processo em que a gente tinha que preencher muita documentação, comprovar muito do que a gente fazia, mostrar o nosso currículo, a nossa aprendizagem. E aí depois, passar dessa fase de autorização, quando foi dado o nosso ok, então a gente passa por uma fase de consideração, depois em que a gente tem que estudar, conhecer as práticas e a filosofia do IB. Aí a gente faz um workshop, né? A gente precisa conhecer como ele funciona, como é essa cultura. Eu, como coordenadora, a Raíssa Murá, como nossa diretora pedagógica, fizemos esse workshop. Depois a gente passa por uma fase de candidatura, em que a gente é acompanhado por um consultor designado por eles, no nosso caso, um mexicano, que é diretor de uma escola internacional francesa nos Estados Unidos, e que nos orienta nesse processo. Nós produzimos documentação pedagógica, trazendo evidências do nosso planejamento, do nosso currículo, do que a gente faz. Depois disso, a gente solicitou a autorização para nos tornarmos, então, uma escola, uma IB World School, né? E a última etapa foi a visita de verificação, que foi no finalzinho do ano passado, em que nós recebemos 2 avaliadoras, né? Uma americana e uma brasileira, que passaram dias na escola checando, né, em loco se estava tudo ok, observando as práticas da escola, entrevistando nossos professores, conversando com as nossas famílias, com os nossos alunos, para verificar se a escola estava realmente pronta e compreendia e aplicava a filosofia do IB para se tornar uma IB World School. Que legal. E nesse processo de verificação foi super bacana, porque no feedback que elas nos deram, nós fomos avaliados em mais de 70 itens. Você imagina aí, filosofia, estrutura, governança, currículo, planejamento, e todos os itens foram celebrados, todos os itens foram muito bem, tivemos muitas conquistas. E aí, então, no início desse ano, nós recebemos a notícia oficial, porque então a gente não podia divulgar em dezembro, né? Mas no início desse ano, nós recebemos a notícia oficial de que nos tornamos a primeira e única escola, a primeira e única IB World School no Maranhão. Poxa, e isso, a conquista já vai ser implementada nesse ano letivo de 2025, é isso ou não? Não, na verdade já foi. Já foi, né? Já foi, nós já implementamos, a gente implementou em tempo recorde, é uma coisa que, para você se tornar uma IB World School, você leva vários anos. Sim. Né? Nós implementamos o programa, o Primary Years Program, que vai de 3 a 11 anos, no nosso caso, nós implementamos em tempo recorde. Então, nossos alunos já estão usufruindo da nossa proposta pedagógica, dessa cultura, dessa filosofia, eles já são o centro do processo de aprendizagem. É um reconhecimento do que vocês já vêm trabalhando, né? Exatamente. É que um legal. reconhecimento de... Que bacana. E quais os próximos passos? Passou essa certificação com toda essa exigência internacional? O que o Dom Bosco está planejando para os próximos passos? Porque imagino que uma instituição com a idade que tem, de 65 anos, com certificação internacional adquirida, né, reconhecida agora,
tem outros passos, planeja-se futuro, né? O que vocês estão pensando aí para buscar, para implementar, para reconhecer na instituição? Olha, a gente vai continuar com o nosso programa de desenvolvimento do International Baccalaureate, né? A gente vai continuar reforçando a nossa proposta pedagógica, reforçando a nossa cultura de mentalidade internacional, né? A gente vai estar buscando outras alternativas para trazer mais robustez ao currículo do nosso aluno, né? Entendendo que a gente precisa desenvolvê-lo numa well-rounded education, que a gente chama, numa educação 360, em que a gente desenvolve não só academicamente, mas em aspectos físicos, emocionais, sociais, né? Então, a gente planeja atender a esses padrões internacionais de qualidade, continuar atendendo, focando no desenvolvimento de habilidades, focando aí numa avaliação contínua e progressiva do aluno, né? Pensando nesse progresso dele contínuo e no desenvolvimento individual. Além disso, no programa, no desenvolvimento dos nossos profissionais, né? A gente trouxe muitas pessoas de fora para que isso acontecesse, para que essa mudança de chave, de mentalidade acontecesse. Então, nós trouxemos facilitadores de vários países, aí, da Colômbia, do Canadá, dos Estados Unidos, né, para que treinassem os nossos professores, os nossos colaboradores. Nós continuamos estudando, fazendo treinamentos internos. Então, foi um processo bem longo, mas significativo. Agora, Patrícia, você está falando sempre assim, eu estou observando a mudança de mentalidade, preparar aquele cidadão, né, para o futuro, que a gente está falando aí de um futuro múltiplo, né, enfim, essa mentalidade precisa ser levada, precisa ser aprendida desde lá dos princípios ali da escola. E a escola, a gente percebe que tem essa preocupação hoje em dia, essa educação com excelência, ela não se preocupa mais apenas com a transmissão de conhecimento em português, matemática, mas é muito mais amplo, né? Tô vendo você aí que não é só deixar o aluno, a criança, o adolescente sabendo dessas disciplinas, que tem que saber mesmo, mas formar o cidadão, formar a pessoa para desenvolver essa pessoa para o futuro, né? Para estar preparado, é isso. O que a gente faz hoje, o que essa certificação nos trouxe, além do reconhecimento dessa proposta, foi um ajuste no nosso currículo, porque hoje a gente entende que não é mais como na nossa época, em que a gente aprendia componentes curriculares diferentes. Então, se estudava matemática, geografia, você tinha um professor que te ensinava cada disciplina, né? Cada componente curricular. Hoje a gente tem para as crianças o que a gente chama uma abordagem transdisciplinar, que é muito bacana, ou seja, é entre e além das disciplinas. Então você consegue casar a matemática com a história, com a geografia, com a educação física, com a arte, dentro de um tema macro, né? Dentro de um tema transdisciplinar que tem uma importância global, né? E aí a gente consegue trabalhar com esses alunos em diversas situações, em contextos reais, né? E quando a gente fala também que o aluno hoje ele está muito preparado, porque a gente não é mais conteudista, né? Não tem aquela memorização enciclopédica, não é? Hoje o aluno ele aprende por conceitos, né? Então o conteúdo está lá dentro de um conceito macro em que ele trabalha. Então faz todo sentido para ele, eles aprendem com muito mais prazer, né? Eles aprendem a aprender. É o que faz muito mais sentido. Além dos livros, né? Além daquilo que está na teoria. Além dos livros, exatamente. Porque, veja, o livro é um dos recursos que a gente tem, né? E aí a gente investe maciçamente em tecnologia, em infraestrutura que vai agregar valor a esse planejamento, a essa aprendizagem colaborativa, para que faça mais sentido, a outros recursos. Agora, Patrícia, uma criança que está desde o princípio ali dos anos iniciais até sair da escola para enfrentar um Enem, uma universidade, ela vai ser uma pessoa que não vai ter dificuldades, não só na questão disciplinar, mas também na tomada de decisões, na proatividade, na gerência da sua capacidade de profissional, né? Isso vai ter fruto, se refletir também lá no futuro, quando ele deixar a escola e tiver, até a faculdade, né, tiver ali no campo profissional, atuando, né? Exatamente, eu diria que isso transcende o acadêmico, né? Isso vai para o lado pessoal, vai para o futuro dele, para
como ele vai se comportar diante das dificuldades da vida mesmo, né? Porque o que a gente tem hoje, Olavo, na verdade, como a gente coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, a gente não desenvolve só a parte acadêmica, como eu te falei. Então, a gente estimula o aluno a ter um pensamento crítico. Ele aprende através de um processo investigativo. Então, ele é incentivado a questionar, a investigar e sobretudo, a refletir, né, sobre o que está acontecendo no mundo ao redor. Né? Então, a gente desenvolve os alunos com atributos e competências necessárias, habilidades necessárias para o século XXI. A gente desenvolve nos alunos, a gente faz com que eles sejam investigadores, pensadores, éticos, equilibrados, que é importantíssimo hoje, Super. né? Bem formados, para que eles busquem conhecimento. A gente faz dele um aprendiz ao longo da vida, para que ele goste de aprender, para que ele tenha essa sede de aprender, para que ele seja cuidadoso com ele e com o outro, né? Para que eles tenham a mente aberta para aceitar as diferenças e para respeitar e valorizar outras culturas, né? Para que eles sejam comunicadores, né? E audaciosos, que eles não tenham medo de ser o que eles quiserem, de se arriscar, de falar, e acima de tudo para que eles sejam reflexivos e pensem em todo esse processo, né? E aí eles, com isso a gente forma cidadãos, membros responsáveis de comunidades locais, nacionais e globais, e o nosso aluno ele adquire conhecimento para ele analisar os problemas, para ele buscar soluções criativas e pacíficas, né, tomando decisões bem informadas e resolvendo problemas em diversas perspectivas, né, valorizando a cultura na perspectiva local, na perspectiva nacional, na perspectiva global. Então aí a gente forma cidadãos preparados, com autonomia e confiança para o futuro, né, para enfrentar os desafios acadêmicos futuros, mas também para serem cidadãos conscientes, críticos e engajados no mundo em que a gente vive. Que maravilha. Então é uma coisa muito mais ampla do que a sala de aula, do que aquele beabá que a gente sempre viu falar, que a gente sempre viu, né? Na nossa época a escola era bem mais diferente, era bem diferente do que está se falando nessa proposta aí do Dom Bosco, enfim, essa nova realidade educacional. Agora, Patrícia, o que representa para o Maranhão ter o Dom Bosco como a primeira escola, a única escola a fazer parte desse seleto grupo internacional? Olavo, isso é um marco significativo para o Maranhão, né? Ter o Dom Bosco aí como primeira e única escola a fazer parte de uma organização internacional tão bem conceituada, uma líder, né, em educação no que faz, demonstra um reconhecimento da excelência, um reconhecimento de excelência e padrões internacionais de ensino, né, colocando a instituição aí em um patamar de destaque, né, não apenas no cenário nacional, mas também global. Para o Maranhão é um símbolo de progresso e qualidade educacional, né, que reforça a importância do investimento, né, numa educação de excelência, de qualidade, e sem dúvida nenhuma essa conquista para o Dom Bosco, que reflete o compromisso da escola nessa educação de qualidade alinhada com as melhores práticas educacionais internacionais, serve de inspiração para que outras escolas também busquem esse aprimoramento, também busquem esse aperfeiçoamento dos seus métodos educacionais. Passa a nivelar, né, a educação para que sirva-se de padrão para outras escolas que possam também buscar essa excelência, certificações internacionais, no caso essa que a gente está falando, que no fim tudo é para melhorar a educação e elevar também um reflexo no nosso Maranhão, né? Exatamente, é bem isso, é impactar o mundo desenvolvendo as pessoas, prepará-las para o futuro. Maravilha. A gente falou aqui sobre educação, a certificação do Dom Bosco. Quero agradecer imensamente a sua participação e parabenizar a instituição com mais de 65 anos, não é? No mercado, muita gente já passou por lá, é referência aqui no nosso Maranhão e agora ainda mais com essa certificação, esse seleto grupo internacional fazendo parte aí desse grupo, né? Com essa referência não só para o nosso Maranhão, mas também a nível mundial. Isso mesmo, obrigada, a gente te agradece, obrigado por nos receber, por celebrar com a gente essa conquista tão única, né, primeira e única do Maranhão, e eu quero convidar os teus ouvintes, a quem estiver assistindo, quero convidá-los a fazer uma visita na nossa escola, no Dom Bosco Exponencial, conhecer na prática o que significa essa certificação.
Maravilha, tá todo mundo convidado então. Dom Bosco Exponencial. Antigamente era só Dom Bosco, né? Teve uma mudança. O que significa o exponencial? Exponencial, na verdade, foi essa busca de práticas, né, diferenciadas, em que a gente queria trazer mais robustez ao aluno, desenvolvê-lo, o aluno. Também foi um projeto arquitetônico diferente, em que, né, mudou a estrutura, foi investido em infraestrutura também da escola, e aí a gente busca sempre o que há de melhor. Movimentando sempre, né? Porque com mais de 60 anos você tem que estar todo o tempo se reinventando e inovando para não ficar aí no meio, né, parado no tempo. Antes da gente encerrar, tem um recadinho para você. Já já a gente volta a se falar, Patrícia, mas eu tenho um recadinho para você aí do outro lado, sabia? Coloca aí, Wanderson, o nosso patrocinador, a De Paula Estofados. Olha aí, gente, uma loja cheia de sofás, poltronas, puffs de alta qualidade para você aproveitar. Tem 2 lojas, uma na Coab e outra no Renascença. A do Renascença é uma loja nova que você deve visitar para você conferir tudo que eles têm. Se você quiser, por exemplo, pode levar tudo que está lá, né? Pode levar o sofá, o que você gostou, ou você pode também fazer a sua encomenda, porque é loja da fábrica. Você vai escolher o tecido, vai escolher a cor, vai escolher o modelo, o tamanho também. Por exemplo, lá na minha casa a gente comprou um de 2 metros, mas você pode, de repente, se tem uma sala maior, fazer de 2,5 metros, 3 metros, por que não? Ou menorzinho, tem um apartamento mais slim, mais compacto, você vai fazer um sofá de repente de 1,5 metro, você é quem vai dizer. E além disso, tem 1 ano de garantia, espuma D33 que garante alta qualidade, também usa material lá na estrutura de madeira eucalipto, e é tanta coisa bacana que você tem que conhecer. @De Paula Estofados no Instagram, e você pode pagar tudo em até 12 vezes sem juros, e aproveita, hein, que eles estão dando 2 almofadas de brinde para você já levar o seu estofado, e aí se você disser que é meu seguidor, viu aqui no nosso tete a tete, você vai levar também uma manta de brinde. Oh, coisa boa! Uma manta que você leva de qualquer cor, a sua escolha, só dizendo que é nosso seguidor, que viu aqui no nosso tete a tete. É isso. De Paula Estofados. Patrícia, obrigado pela participação aqui no nosso tete a tete. A gente conversou sobre educação, nessa perspectiva da certificação internacional do Colégio Dom Bosco Exponencial. Fiquei curioso, né, sobre a escola, sobre esses métodos todos que vocês estão trabalhando, que já era referência, e depois dessa certificação, acredito que vai dar destaque ainda mais. É a primeira e única escola com essa certificação no Maranhão, o que deve voltar os olhos para que o Dom Bosco continue sendo essa referência em educação aqui, não só em São Luís, mas no Maranhão. Obrigado, Patrícia. Obrigada, eu te agradeço, e com certeza a gente não vai parar por aí. Maravilha. E volta aqui para dizer as novidades do Dom Bosco. Voltaremos para te contar mais. Obrigado. Maravilha. Brigadão, Patrícia. Mande meu abraço para toda a direção do Dom Bosco. Obrigado por trazer essas informações aqui no nosso Tete a Tete. Agradecendo. E a você aí do outro lado, gente, muito obrigado pela audiência. Você já sabe o caminho. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal, por favor, para a gente ganhar cada vez mais relevância e o YouTube distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Brigadão, a gente se encontra no próximo episódio, hein? Não se esqueça de fazer tudo isso, curtir, comentar e compartilhar. Tchau, tchau, fica com Deus. Tete a Tete com Olavo Sampaio. Oferecimento De Paula Estofados, loja da fábrica na Coab e no Renascença. Tudo em até 12 vezes sem juros e com 1 ano de garantia.